Canal Metamorfose Oeste na TV de São Francisco do Oeste, no estado do Rio Grande do Norte. Gente, hoje estamos aqui com o Dr. Cérvulo, ele que atende no programa PSF do município de São Francisco do Oeste, no estado do Rio Grande do Norte. Ele atende no Centro de Saúde Francisca Emília Leite. O assunto de hoje com o Dr. Cérvulo é sobre a síndrome gripal, né? Sintomas, transmissão, prevenção. E a gente desde já queremos agradecer ao Dr. Cérvulo por ter atendido o pedido aqui da nossa equipe, da Metamorfose FM, através do nosso canal e da rádio comunitária. Por quê? Porque é muito preocupante a atual situação. Muitas pessoas aqui na comunidade conhecem como a virose. Praticamente, um grande número da população já está atingida por essa, podemos dizer assim, essa virose, que é a síndrome gripal, né? E a preocupação, porque não fica só em uma pessoa. Essa virose, ela é transmitida. E o doutor Cérvulo, a gente vai deixar ele aqui bem à vontade, é um médico que atende aqui no nosso município, bastante renomado, pessoa muito simples, mas que a gente agradece bastante, doutor, ter atendido, porque a gente vê a situação do nosso município, da necessidade, e com a sua participação vai colaborar bastante, que estamos levando através do nosso canal para várias pessoas da comunidade e também pelo mundão afora. Doutor, muito bom dia, fique à vontade e fale o possível que o senhor puder para a gente tentar colaborar na área da saúde aqui em São Francisco do Oeste e em toda a região. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que me ouvem. Quero agradecer o convite da Metamorfose para esclarecer um pouco sobre essa virose que está tendo aí, mais precisamente as síndromes gripais que acomete a nossa população, que virou praticamente uma calamidade em nosso município e nos municípios circunvizinhos, certo? Vamos lá, são um grupo de viroses que elas costumam aparecer nesse período de chuva, de inverno, onde com a mudança do clima, o frio, o vírus ele perpetua, ele fica mais tempo na atmosfera, ele demora mais a morrer. Enquanto isso, a transmissão por gotículas, por saliva, por contato, se torna mais abundante, certo? Aglomerações, que eu costumo dizer que o foco número 1 são as crianças da escola, nas escolas, crianças, adolescentes que desenvolvem a doença mais facilmente, levam para casa e passam para toda a sua casa, a sua residência e a sua família. Essas síndromes gripais, elas são classificadas de acordo com a idade, certo? De acordo com os sintomas, a clínica do paciente. A mais comum que pega adolescente acima de 2 anos, que é causada pela influenza, que é justamente a gripe, que a gente costuma dizer, que é aquela que tem muita dor no corpo, começa com a gripe, febre no 2º ao 4º dia, muita dor no corpo, uma anorexia, uma moleza, uma murrinha, um fundo de uma rede sem querer se alimentar, certo? Hiporexia, como a gente diz, sem querer se alimentar. E isso prejudica muito para a doença aumentar, certo? Geralmente ela é causada pela influenza A e a influenza B. A influenza A já diz tudo, ela é sazonal, ela ocorre justamente no tempo da chuva. E a influenza B não, é o ano todo, certo? Mas ela é mais difícil ter. Já essa não, essa que a gente tem, que na minha opinião é a 60% a 70%, tem no que nos procuram, que são os sintomas mais pesados, que eu costumo dizer, já mais da influenza. Elas geralmente elas ficam em período de incubação, ou seja, o adolescente, que é o mais comum, que pega na escola, ele passa 3 dias com esse vírus, sem transmitir a doença. Não, transmitindo a doença sem sentir um pingo de sintoma. Ou seja, para você ver como ela é transmissível. É uma doença que ela pega de todas as formas que você imaginar.
Eu costumo dizer que é a doença infecto-contagiosa mais transmissível do mundo. De todas, são essas viroses, certo? Facilmente são transmissíveis, mas porém elas são autolimitadas, ou seja, ela tem início e tem fim. Costumo dizer que o paciente, quando me procura, oriento bem a hidratação, o mel com limão, ter pouco de paciência, vamos lá tomar um analgésicozinho para tratar essa febre que geralmente é do segundo dia ao quinto dia, com a dor no corpo. Logo depois vem o quê? Vem uma tosse, que muitos meus pacientes sabem o quanto sofrem com catarro, porém se hidrata bem, mel com limão, repouso absoluto, que prometo que depois de 2 semanas, em média, no máximo 2 semanas, você vai melhorar. Tem uma outra também que nos preocupa muito, que chegou até a ser notificado no nosso hospital, que se chama bronquiolite, certo? A bronquiolite, ela geralmente acomete mais nossas crianças abaixo de 2 anos. A gente chama a doença do bebê chiador, por isso a importância da ausculta, que a gente ausculta o pulmão para ver como é que está, se tem catarro nessa via aérea inferior, como é que está esse catarro, como é que está o nosso pulmão, como é que está o principal, nossa frequência respiratória. Por isso que as mães, os pais que estão nos ouvindo, observa a frequência respiratória. Ninguém sabe mais do que, não tem médico no mundo que saiba mais do que o pai quando sua criança está com alterações respiratórias, porque isso daí nós vamos distinguir sobre o tal temido pneumonia, que eu costumo dizer, o que mata nossas crianças quando tem em televisão, criança fulano morreu, todos estão tão perplexos, mas nada mais, nada menos que uma pneumonia mal curada, maltratada, como costumo dizer, que é causada geralmente pelo pneumococo. Enfim, essa bronquiolite, ela é causada pelo vírus sincicial respiratório, é um vírus também semelhante ao influenza, também muito transmissível, e geralmente o que? Trata de acordo com os sintomas. Tem sinais de gravidade. Os sinais de gravidade, eu quero que vocês sempre aprendam, que são sinais de gravidade que a nossa criança, o nosso bebê, ele nos mostra, ele nos entrega esses sinais. Como é um sinal que não aceita nenhum alimento, não aceita o peito, não aceitam nenhum alimento, tudo que come vomita, ou seja, são sinais mais de desidratação, certo? Agora, uma criança que está com febre no segundo dia, que está comendo, você está vendo que está... Quem é meu paciente sabe, eu costumo dizer, chamar essa palavra murrinha, mas no nome é o que? Uma letargia. Você vê que sua criança está largada, não está bem ativazinha, bem calada, diferente do que você costuma ver sua criança. Aí sim, você tem que nos procurar para a gente observar, solicitar alguns exames e ver a clínica desse paciente. Caso contrário, é em casa, com hidratação, alimento, e muita isolamento e repouso. Tá bom? Que assim a gente vai vencer. Eu já costumo dizer que em maio agora, final de maio agora, já vamos ter uma melhora com relação a essas síndromes gripais. Digo e repito, sou médico há 5 anos, sou médico de 5 anos que eu trabalho nessa comunidade. Não tem nada diferente do que o dos anos passados, tá bom? O povo diz, doutor, nunca tive uma dessas. Não, quem tem o costume, o costume é esse, são essa quantidade mesmo. Gente com força, gente que deixa a gente cansativo. Às vezes eu peço até desculpa, porque o estresse é bem alto, principalmente eu que estou só agora, mas tem um pouco de paciência, que o que nos puder ajudar e tirar as dúvidas, a gente ajuda. Doutor, era isso que eu ia perguntar. A demanda muito alta, né, nesse período? Muito alta. E assim, digo e repito, vamos supor, de 20 pessoas só de gripe que estão indo por turno, 15 a 20, dessas, 70%, ou seja, 15, 13 pessoas não têm necessidade de estar lá. Em casa, com tratamento, com conhecimento sobre a doença, com analgesia, com a dipirona, de acordo com o sintomático da sua criança, você melhora. Em casa mesmo, com paciência. Digo e repito, parcimônia. Esperar os sintomas cessar, tá bom? Já desses 7 que sobram, realmente tem uns agravantes, porém tem um problema. Tem a nossa temida pneumonia.
Nossa temida pneumonia, o médico tem que reconhecer esses sinais. O problema é o quê? Que às vezes a demanda é tão alta que deixa passar esses pacientes. Deixam passar esses doentes sem a gente ter o conhecimento. Aí é onde o quê? Essas crianças realmente se agravam. Entendeu? Graças a Deus a gente, como já conhece a comunidade, conhece paciente por paciente, você já percebe que quando... Porque pneumonia não se trata assim. Pneumonia não se trata de um dia você tratar os sintomas sem entrar com um antibiótico específico, um antibiótico próprio para aquela doença, ele não vai melhorar não, ela volta no outro dia. Volta pior, volta com sintomas mais agravantes, porém aí nessa hora a gente entra. Mas se a pessoa, vocês tivessem conhecimento, 13 desses 20 dá para ficar em casa tranquilamente tratando. Doutor, também eu tenho ouvido relatos da nossa comunidade que a pessoa, por exemplo, estava com essa síndrome, passou alguns dias melhor, acreditando-se que estava bem, e depois ela voltou. Certo. Nessa fase aí que chega justamente a tosse. A tosse, o ciclo da doença é o seguinte, ela começa a febre, do 2º ao 5º dia, ao 6º dia, geralmente, essa febre cessa. Geralmente, no meio dessa febre, do 5º dia, começa a mialgia, que é a dor no corpo, a artralgia, uma dor debilitante mesmo, uma dor, como a gente costuma dizer, quebra-ossos, uma dor que nos deixa impossibilidade até de trabalhar. Começa no 2º dia, geralmente demora 3 dias. E depois, aí tem um períodozinho de melhora, que é de 1 a 2 dias. Depois vem o tal da tosse. Geralmente é cheia, mas também tem há relatos de seca. Aí pronto, o paciente chega, doutor, comecei tudo de novo. Mas eles têm que entender que geralmente essa tosse com secreção, ela demora. Pronto, tosse que nada melhora, produtiva, ela passa 5 dias. Aí essa tosse o povo diz, não, eu voltei com a doença. Mas quero explicar que o quê? Essa tosse você tendo paciência, mel com limão, lembra daquele lambedor que eu falo sempre, o nosso remédio da planta, nosso remédio que nossos avós nos ensinaram. Tenha paciência, se hidratar bem, lógico que acima de 1 ano, nossas crianças, que passa. Tá bom? Ter um pouco de paciência que melhora e a gente vence. Para você ter ideia, essas síndromes gripais, ela geralmente atinge 6 vezes ao ano essas nossas crianças escolares. Ou seja, muitos chegam para mim, minha criança já está doente. Não, tem paciência. São geralmente o ciclo para a gente ter uma resistência que elas são altamente mutáveis. Ou seja, uma gripe de hoje já pode mudar totalmente uma gripe do ano que vem. E assim por diante. Tá bom? Doutor, aqui para concluir, não sei se é o nervosismo ou algo assim, porque eu já encontrei pessoas que me passaram a seguinte situação. Estava com o corpo quente, fervendo mesmo, mas colocando o termômetro não dava nada. Isso aí a gente chama murrinha, certo? Essa daí é a murrinha que leva ao fundo do fundo de uma rede. É justamente isso, essa adinamia, essa moleza, e geralmente associada com a má alimentação. Ou seja, o paciente que tem isso daí, ele já começa a não se alimentar bem, certo? O fastio, como a gente costuma dizer. Junto do fastio, junto com a dor no corpo, leva a esse fundo de uma rede pensando que está com febre. Por isso que eu olho sempre. Geralmente, sim, também tem um resfriado comum. Resfriado comum também que muda muito o quê? Geralmente tem um probleminha de olho, que é a conjuntivite. Agora ela é bem mais leve, é uma febre baixa, é uns sintomas de menos dias, costumo dizer. Essa que está atingindo nossa comunidade são 12 a 14 dias. Já essa não, resfriado comum são de 10 dias, pega olho, uma febre baixa, sintomas gripais, porém bem mais leves. Doutor, só para esclarecer aqui, quando eu disse assim que não deu nada, é porque não deu a quantidade da febre alta que o paciente estava pensando. Isso. Mais algo a acrescentar? Digo e repito, a comunidade, a nossa cidade de São Francisco do Oeste e cidades circunvizinhas que estão sofrendo com essa virose, essas síndromes gripais, quero pedir a vocês paciência, certo? Muita parcimônia, se hidratar bem e ter um pouquinho de paciência que nós vamos vencer mais tudo bem? Complicações causadas por essas síndromes gripais
porém são os idosos que estão mais sofrendo, são pessoas imunocomprometidas, grávidas. Até agora, o que eu acompanhei só foram os idosos, graças a Deus. Crianças especiais, crianças com doentes, com hipertensão, diabetes, porém, não vi, na nossa comunidade mesmo, só que está nos incomodando mais são os nossos idosos. Doutor, desde já, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso canal, a nossa rádio, que eu acho que é um sinal também de positivo, esses esclarecimentos, vai ajudar bastante a população, né? E é muito importante, principalmente porque é a área da saúde. Obrigado, eu que agradeço, tá bom? Agradeço o espaço dado aí pela Metamorfose e dizer à nossa população que qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? E ter um pouco de paciência que nós vamos vencer juntos. Assim como vencemos o Covid, vencemos a dengue, a chikungunya, que naquele tempo só Deus sabe também o quanto eu sofri, que foi mesmo também quando o Iatan saiu. Mas assim, vamos ter paciência que vamos vencer juntos. Obrigado aí a todos. Metamorfose Oeste na TV, o mais novo canal do YouTube de São Francisco do Oeste. Hoje a gente conversou aqui com o Dr. Cévolo, que é médico aqui do PSF, Programa Saúde da Família de São Francisco do Oeste, né? A gente agradece por demais. A reportagem de Eugênio Freitas, edição e gravação do companheiro de trabalho Cleviano Silva. A gente pede a vocês que se inscrevam no nosso canal, dá um joinha lá e faça seu comentário.